Bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de religião. Hoje, na nossa aula de religião, vamos aprender a nona e a 10ª parte da história de Moisés. Muito bem. Então, Tia vai revisar todas as 10 partes e Tia até agora contou, tá certo? Mas primeiro vamos fazer a nossa oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me ilumine. Amém. Bom dia, coleguinhas, como vão? A sua companhia nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, coleguinha, como vão? Bom dia! Cantamos felizes a canção do dia. Hoje é quarta-feira, dia de muita alegria. Muito bem, que a alegria reine na paz de Deus, ok? Na nossa aula de religião, estamos aprendendo um pouco sobre a história de Moisés. Muito bem. Na primeira parte, tia falou o quê? Quando Moisés era bebê. Que Moisés era um menino hebreu. Sua família morava no Egito e era escravo do faraó. Neste momento, o faraó se sentiu ameaçado por ter muitos escravos hebreus e ficou com medo e os hebreus tomasse todo o poder. E nisso fez uma lei que todos os bebês que nascesse homem teria que ser sacrificado, seria morto. A mãe de Moisés conseguiu escondê-lo por 3 meses, mas não teve como fazer mais. E teve uma ideia com a irmã dele, Miriam, em colocar Moisés dentro de uma cesta, e jogar no rio Nilo. Na segunda parte, Moisés foi adotado. Como é que Moisés foi adotado? Quando Miriam jogou Moisés no rio, a princesa, filha do faraó, que se banhava todo dia nesse rio Nilo, viu a cesta. E quando se aproximou da cesta, ela viu o quê? Que tinha um bebê e se apaixonou. Miriam, muito esperta, chegou perto da princesa e disse: eu tenho uma pessoa que pode tomar conta desse bebê para a senhora. E chamou sua mãe e ficou tomando conta do bebê para ela, certo? Na terceira parte, Moisés fugiu da casa do palácio do faraó. Por quê? Porque vocês sabem que Moisés era hebreu. E o faraó tinha um pé atrás com Moisés. Era muito desconfiado. Só que Moisés também defendia um hebreu. Quando ele estava passeando nas construções, viu um soldado do faraó bater e agredir um escravo hebreu. Ele não gostou, tomou o cajado dele e ele caiu no chão e morreu. Os outros soldados foram ao faraó e disseram que Moisés tinha matado um soldado por conta de ser hebreu. O faraó ficou muito furioso e expulsou Moisés do palácio. Nisso, Moisés foi para a cidade de Madiã, porque na quarta parte ele fugiu e se apaixonou por uma moça que estava conversando na beira do rio. Isso, ele viu a moça ser agredida também por outros soldados, por outros homens. E ele a defendeu e se casou com ela. Na quinta parte, ele se tornou pastor de ovelha. Como foi que Moisés se tornou pastor de ovelha? Quando ele defendeu a moça e por gratidão, o pai da moça o tornou pastor de ovelha. Deixou que Moisés ficasse
tomando conta das ovelhas dele. E ele casou com a moça e ficou lá, na cidade, construindo e pastorando. Nisso, na sexta parte, Moisés era gago, porque Moisés tinha um problema na fala. E Deus convidou Moisés a liderar aquele povo. Mas Moisés tinha muito medo por ele ter essa falha na fala e não quis ficar liderando. Na sétima parte, ele conversou diretamente com Deus. Como foi que Moisés conversou com Deus? Naquele dia, Moisés pastorando as ovelhas, viu uma chama numa árvore. Era Deus falando com Moisés. E disse que Moisés precisava liderar esse povo, porque tinha uma ameaça vindo à procura deles, certo? E Moisés ficou meio indeciso se ia ou não ia ficar liderando o povo. Mas naquele mesmo momento, o faraó percebeu que estava com pouco escravo para trabalhar para ele. E estava vindo atrás de Moisés e os outros hebreus que fugiram também do Egito. Na oitava parte, ele abriu o mar. Porque quando o faraó estava chegando perto da cidade onde Moisés estava, Moisés levou todo o povo ao deserto. Nisso, Moisés ficou de frente ao mar. E com a palavra de Deus, Moisés colocou o cajado, bateu o cajado e o mar vermelho se abriu em duas partes. Moisés passou com os povos todinho pelo aquele mar aberto. Nisso, os soldados do faraó vieram atrás dele. Quando Moisés conseguiu passar todo o mar, ele bateu de novo e o mar se fechou. E os soldados morreram todos lá. Morreram no rio. Na nona parte, Moisés duvidou de Deus. Porque quando Moisés passou o Rio Vermelho, os cidadãos, os povos, reclamou de sede. E Deus disse: bata nessa pedra que ele vai se transformar em água. Na rocha, batam 2 vezes. Mas Moisés não acreditou. Moisés desobedeceu Deus. E o que aconteceu? Ele bateu 2 vezes e nada. Na 10ª parte, Moisés destruiu as tábuas dos 10 mandamentos. Quando na montanha Deus escrevia nas tábuas das leis dos 10 mandamentos de Moisés, o povo construiu um bezerro de ouro para adorar a Deus. Nisso, quando Moisés viu de tanta ira, ele quebrou a tábua, porque ele não confiava nas tábuas de Moisés. Vocês sabem quais são os 10 mandamentos? Muito bem. Tia vai falar para você na próxima aula quais são os 10 mandamentos. Tá certo? De Deus. Então a gente viu a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a 10ª parte. Certo? Vamos fazer a nossa atividade da ficha, tá certo? E até a próxima aula de religião. Tia vai fazer aqui só uma chamadinha, tá bom? Ellen, Jamile, Enzo, Laura, Sofia, Laura Vitória, Maria Clara, Lucas, Maria Eduarda, Maria Júlia, José e Oliver. Beijo e até a próxima aula.